Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 5 da primeira epístola de Pedro encerra a carta com orientações pastorais profundas sobre a liderança, a humildade e a resistência espiritual. Pedro inicia o texto dirigindo-se diretamente aos presbíteros, exortando-os a pastorearem o rebanho de Deus de bom grado e pelo exemplo, e não por ganância ou domínio, com a promessa de receberem a coroa da glória do Supremo Pastor. Esta introdução prepara o leitor para um chamado universal à humildade mútua, imortalizado na recomendação de lançar sobre Deus toda a ansiedade, sabendo que Ele cuida de nós. O capítulo culmina em um dos alertas mais famosos do Novo Testamento, a necessidade de vigiar e ser sóbrio, pois o diabo ruge como um leão procurando devorar os fiéis, desafiando a igreja a permanecer firme na fé diante dos sofrimentos temporários, convicta de que o Deus de toda a graça a aperfeiçoará e a estabelecerá. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 Pedro 5 do livro de 1 Pedro da Bíblia. Conselho aos pastores e jovens. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. 3. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 10. O Deus de toda graça, que os chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. 11. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Saudações finais. 12. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. 13. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. 14. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. A liderança pastoral, a batalha espiritual e a restauração pelo Deus de toda a graça. No 5º e último capítulo de sua primeira epístola, o apóstolo Pedro encerra suas instruções pastorais consolidando as bases estruturais e espirituais da Igreja.
Ele entende que, para uma comunidade resistir ao fogo da perseguição externa, ela precisa de uma liderança interna saudável, de uma juventude submissa e de uma vigilância espiritual implacável. Pedro deixa de lado o seu tom de autoridade apostólica direta e se coloca no mesmo nível dos líderes locais, oferecendo um modelo de liderança focado no serviço e no exemplo. Ele expõe a realidade da guerra invisível contra o mal, ensina o segredo da gestão da ansiedade e conclui com uma das doxologias e promessas de restauração mais belas e consoladoras de todo o Novo Testamento. O tema central deste capítulo é: a liderança da igreja deve pastorear com zelo e mansidão, enquanto os jovens e toda a comunidade cultivam a humildade mútua, lançando a ansiedade em Deus e vigiando contra os ataques do diabo, firmados na promessa de que o Deus de toda graça os restaurará e os fortalecerá após o sofrimento. Primeiro, o modelo de liderança pastoral e a postura dos jovens, versículos 1 a 5. O que o autor está ensinando? Pedro inicia o capítulo dirigindo-se especificamente aos presbíteros, os líderes, pastores e anciãos da igreja, no versículo 1. Demonstrando profunda humildade, ele não se apresenta como papa ou líder supremo, mas como copresbítero, presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos históricos de Jesus na cruz e participante da glória que ainda será revelada no fim dos tempos. Nos versículos 2 e 3, Pedro apresenta o mandamento principal aos líderes: pastoreiem o rebanho de Deus. Ele estabelece 3 contrastes de motivação que diferenciam o falso líder do verdadeiro pastor. Não por obrigação, mas de livre vontade. O ministério não deve ser um fardo pesado ou feito por mera pressão social, mas por um desejo voluntário que está alinhado com a vontade de Deus. 2. Não por ganância, mas com o desejo de servir. O líder não pode usar o povo ou o ministério para enriquecimento pessoal ou vantagens financeiras, torpe ganância. O motor deve ser o amor ao serviço. 3. Não como dominadores, mas como exemplos. A liderança cristã não se impõe pela força, pelo autoritarismo, pelo medo ou pela manipulação psicológica. O líder lidera de joelhos, servindo como modelo de comportamento, tipo, a ser imitado pelo rebanho. A recompensa para essa liderança sacrificial e correta não é terrena, conforme o versículo 4. Quando Jesus, o Supremo Pastor, se manifestar em sua segunda vinda, esses líderes fiéis receberão a coroa imperecível e murchável da glória eterna. No versículo 5, Pedro se dirige aos jovens, ou aos mais novos na fé e na idade, ordenando que eles se sujeitem voluntariamente e respeitem a liderança dos mais velhos. Em seguida, ele estende o mandamento a absolutamente todos os membros da igreja. Todos devem se revestir de humildade no trato uns com os outros. Para sustentar essa ordem, ele cita a Escritura: Deus se opõe e resiste aos orgulhosos e soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. A lição espiritual principal. A liderança na Igreja de Cristo é definida pelo serviço voluntário, pela ausência de ganância e pelo poder do exemplo prático, exigindo da comunidade uma postura de submissão e humildade mútua para evitar a oposição do próprio Deus. Aplicações práticas. 1. Avaliar as motivações do serviço. Se você exerce algum cargo de liderança na sua igreja, pastor, líder de pequeno grupo, coordenador de ministério ou professor, analise o seu coração com base nos versículos 2 e 3. Você tem servido por obrigação e reclamando? Busca aplausos ou controle sobre as pessoas? Mude a sua postura e lidere pelo exemplo de amor e serviço. 2. Respeitar os líderes e os mais velhos. Se você é jovem, evite a armadilha cultural da arrogância, que rejeita conselhos e despreza a experiência dos mais velhos. Cultive um espírito ensinável e respeite aqueles que Deus colocou para pastorear e cuidar da sua vida espiritual. 3. Vestir-se de humildade. Em todas as suas interações diárias, na igreja, na família ou no trabalho, trate as pessoas com humildade. Lembre-se do alerta: o orgulho transforma Deus em seu adversário, mas a humildade atrai a graça dele para a sua vida. 2. A gestão da ansiedade e a vigilância na batalha espiritual, versículos 6 a 9. O que o autor está ensinando? No versículo 6, Pedro conecta a humildade diretamente com a soberania de Deus. Ele ordena: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. A poderosa mão é uma metáfora do Antigo Testamento que aponta tanto para o poder de Deus que disciplina e permite as provações quanto para o poder que liberta. O crente que aceita os momentos difíceis sem murmurar está se humilhando sob a mão de Deus,
sabendo que ele mesmo se encarregará de exaltá-lo e levantá-lo no tempo perfeitamente devido. Uma das maiores consequências do orgulho e da falta de submissão é a tentativa humana de controlar o futuro, o que gera ansiedade crônica. O versículo 7 traz o remédio teológico para isso: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A palavra lançar significa jogar uma carga pesada sobre os ombros de outro, como quem joga uma sela sobre um animal. O motivo desse descanso é a paternidade de Deus. Ele tem um cuidado ativo, minucioso e diário por cada detalhe da nossa vida. No entanto, o descanso em Deus não significa passividade ou descuido. Nos versículos 8 e 9, Pedro faz um alerta de guerra urgente. Ele ordena duas atitudes mentais: sejam criteriosos, sóbrios e estejam alertas, vigiem. O motivo da urgência é a existência de um inimigo implacável, o diabo, o caluniador e adversário. Pedro usa uma metáfora assustadora. Ele não age de forma oculta aqui, mas anda ao redor da igreja como um leão que ruge, fazendo barulho através das ameaças, do medo, das perseguições e das tentações, procurando desesperadamente a quem possa tragar e devorar espiritualmente. A estratégia de defesa contra esse ataque é direta. Versículo 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. O cristão não deve fugir com medo do diabo, nem ficar obcecado por ele, mas sim enfrentá-lo ficando posicionado firmemente nas verdades doutrinárias da fé. Como consolo psicológico e comunitário, Pedro lembra aos leitores que eles não estão sozinhos ou isolados nessa dor. Os irmãos na fé espalhados por todo o mundo estão passando exatamente pelos mesmos tipos de sofrimentos e perseguições. A lição espiritual principal: vencer a ansiedade exige depositar nossas cargas no cuidado de Deus, mantendo uma sobriedade alerta para resistir firmemente aos ataques e rugidos do diabo, sabendo que fazemos parte de uma irmandade global que compartilha das mesmas lutas. Aplicações práticas: lançar a ansiedade na oração. Quando o medo do desemprego, a preocupação com os filhos ou a ansiedade do futuro tentarem paralisar a sua mente, ore imediatamente. Aplique o versículo 7 de forma prática. Diga a Deus tudo o que está te assustando e declare que você confia no cuidado paternal dele. Pegue o peso que está nos seus ombros e jogue nos ombros de Deus. 2. Vigiar como um soldado. O versículo 8 avisa que o inimigo aproveita os momentos de fragilidade, cansaço, ira, isolamento, para atacar. Seja sóbrio. Proteja sua mente de conteúdos que enfraquecem a sua fé, vigie as suas reações e não dê brechas para o pecado no seu casamento, nas suas finanças ou nos seus pensamentos. 3. Resistir sem se vitimizar. Quando as lutas e perseguições apertarem, não pense que Deus te abandonou ou que a sua situação é única. Lembre-se do versículo 9. A Igreja Global sofre junta. Resista firmemente, continue frequentando a sua comunidade de fé e permaneça apegado à palavra. 3. A promessa da restauração eterna e as saudações finais, versículos 10 a 14. O que o autor está ensinando? Após tantas exortações difíceis sobre sofrimento, submissão, ética e guerra espiritual ao longo de toda a carta, Pedro deságua em uma das promessas mais encorajadoras de toda a Bíblia no versículo 10. Ele chama o Senhor de o Deus de toda a graça, o Deus que possui recursos infinitos e gratuitos para suprir qualquer necessidade humana. É esse Deus quem nos chamou para participar de sua glória eterna em Cristo Jesus. Pedro coloca o sofrimento terreno na perspectiva correta da eternidade. Ele dura apenas pouco tempo se comparado com o peso da eternidade. O apóstolo garante que, após esse breve período de teste e dor na terra, o próprio Deus agirá na vida do crente por meio de 4 ações profundas. Restaurará, consertará o que foi quebrado ou danificado pela dor, trazendo cura. Confirmará, dará firmeza e segurança de posição. Fortalecerá, injetará vigor espiritual e emocional onde havia fraqueza. Porá sobre firmes alicerces, estabelecerá a vida do crente sobre uma base rochosa e inabalável que tempestade nenhuma pode derrubar. O versículo 11 sela essa promessa com um grito de louvor: a ele seja o poder para todo sempre. Amém. Nos versículos 12 a 14, Pedro faz as suas saudações finais e revela os bastidores da escrita da carta. Ele menciona que contou com a ajuda de Silvano, também conhecido como Silas, companheiro de Paulo, a quem elogia como um irmão fiel. Ele resume o propósito de sua carta de 5 capítulos:
encorajar os leitores e testemunhar que as verdades ali descritas representam a verdadeira graça de Deus, ordenando que eles permaneçam firmes nela. O versículo 13 traz uma saudação codificada. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações. Na literatura da época, Babilônia era um pseudônimo de segurança usado pelos cristãos para se referirem à cidade de Roma, a capital do império opressor de onde Pedro escrevia. Ele também envia saudações de Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, a quem Pedro considerava carinhosamente como um filho na fé. Ele encerra no versículo 14 pedindo que eles se saúdem com o beijo de santo amor, o costume cultural de afeto cristão da época, e profere a sua bênção apostólica final. Paz a todos vocês que estão em Cristo. A lição espiritual principal. O sofrimento do tempo presente é temporário e serve como cenário para que o Deus de toda graça manifeste o seu poder restaurador, consolidando a nossa vida sobre alicerces eternos e inabaláveis. Aplicações práticas. 1. Descansar na promessa da restauração. Se as lutas deste ano quebraram as suas forças, esgotaram o seu emocional ou balançaram as suas estruturas, apegue-se firmemente ao versículo 10. O Deus de toda a graça vai entrar com providência na sua história. Ele vai te consertar, te fortalecer e te colocar de pé novamente. A dor não tem a última palavra. A graça de Deus tem. 2. Manter-se firme na verdadeira graça. Diante das teologias modernas que prometem uma vida sem problemas ou que distorcem o Evangelho, lembre-se do aviso do versículo 12. A verdadeira graça de Deus envolve salvação, mas também envolve perseverança no sofrimento e santidade prática. Não se desvie do Evangelho puro e simples da cruz. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, os líderes da igreja devem cuidar do rebanho com amor, voluntariedade e integridade, liderando pelo exemplo prático e não pelo autoritarismo ou ganância. Segundo, os jovens devem ser submissos aos líderes, e todos os cristãos devem se vestir de humildade nas suas relações, pois Deus resiste aos soberbos e abençoa os humildes. Terceiro, humilhar-se sob a mão de Deus permite que Ele nos exalte no tempo certo, o que exige que lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade através da confiança em seu cuidado paternal. Quarto, devemos viver em constante vigilância mental e espiritual porque o diabo ruge como um leão ao nosso redor buscando nos destruir. A ordem é resistir a ele permanecendo firmes na fé doutrinária. Quinto, o sofrimento terreno é breve e temporário. O Deus de toda graça nos garantiu que, após a provação, Ele mesmo nos restaurará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá sobre alicerces eternos e firmes. Reflexão espiritual final. Chegamos ao fim da primeira carta de Pedro com o coração consolado e realinhado com a eternidade. Pedro começou a sua carta no capítulo 1 nos chamando de estrangeiros e peregrinos e termina no capítulo 5 nos lembrando de que, embora este território estrangeiro seja perigoso e cheio de leões que rugem, nós estamos debaixo do cuidado milimétrico do Deus de toda a graça. As crises da vida não vêm para nos destruir, mas para testar em qual alicerce a nossa casa foi construída. Se você tentar carregar os seus problemas, os seus medos e as suas ansiedades nas suas próprias mãos, o cansaço e o inimigo te devorarão. Mas se você escolher o caminho da humildade, dobrar os seus joelhos, liderar pelo exemplo no seu lar e na sua igreja, e lançar as suas cargas nos ombros do Pai, você experimentará uma paz que o mundo não consegue entender. Que nesta semana o Espírito Santo grave o versículo 10 no mais profundo da sua alma. O seu sofrimento tem prazo de validade, mas a glória que te espera é eterna. Que o Senhor te restaure, te confirme, te fortaleça e te firme sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo. Fique firme na graça e caminhe com a paz que só o Supremo Pastor pode te dar. Vou te explicar que a primeira carta de Pedro, chegamos ao último capítulo 5, funciona como um fechamento perfeito e cheio de carinho pastoral. Pedro começou a carta conversando sobre a nossa herança eterna, passou pelas provações cotidianas e agora termina dando instruções específicas para a liderança e para os mais jovens, nos deixando um dos conselhos mais famosos da Bíblia sobre como lidar com a ansiedade e com os ataques espirituais. Vamos analisar este desfecho por partes, mantendo a nossa pegada didática e revelando o oceano de conexões com o Antigo Testamento. Primeira parte. O Manual dos Líderes e o Supremo Pastor, versículos 1 a 4. O que o texto diz? Pedro se dirige aos presbíteros, os líderes e pastores das igrejas locais. Com muita humildade,
Ele não usa o seu título de superapóstolo para dar ordens, mas se coloca no mesmo nível deles. Escrevo na qualidade de presbítero como eles. Ele dá 3 regras de ouro de como um líder deve cuidar da igreja. Não por obrigação, mas de livre vontade. Não por dinheiro ou ganância, mas pelo prazer de servir. Não agindo como um ditador ou dominador, mas sendo o exemplo prático. Ele promete que, quando Jesus, o Supremo Pastor, voltar, esses líderes receberão um prêmio eterno. Ligação com o Antigo Testamento. A metáfora do rebanho. No Antigo Testamento, os reis e sacerdotes de Israel eram oficialmente chamados por Deus de pastores. Em Ezequiel 34, Deus faz uma denúncia terrível contra os líderes que maltratavam o povo, dizendo: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar o rebanho? Pedro está usando essa mesma cobrança do Antigo Testamento para exigir que os líderes cristãos façam o oposto, cuidem bem das ovelhas. O termo Supremo Pastor também nos lembra imediatamente do Salmo 23:1, onde o próprio Deus é o pastor definitivo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Segundo parte, humildade, ansiedade e o leão que ruge, versículos 5-9. Pedro entra em uma sessão de conselhos práticos para a sobrevivência emocional e espiritual da comunidade. O que o texto diz sobre a humildade? Versículos 5-6 ele pede para os mais jovens respeitarem a experiência dos mais velhos e exige que todos usem a humildade como uma roupa no dia a dia. Se nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele mesmo cuidará de nos levantar na hora certa. O remédio para a ansiedade. Versículo 7, em um dos versículos mais reconfortantes da Bíblia, Pedro diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. No grego original, a palavra lançar dá a ideia de pegar um fardo muito pesado e arremessá-lo com força sobre os ombros de alguém mais forte. O leão que ruge, versículos 8-9. Pedro solta um alerta vermelho. O diabo é comparado a um leão faminto que ronda o acampamento fazendo barulho para causar pânico e encontrar alguém vulnerável, desatento ou isolado, para devorar. A ordem é: fiquem alertas, vigiem e resistam firmes na fé, lembrando que você não está sozinho. Seus irmãos no mundo inteiro sofrem as mesmas pressões. Ligação com o Antigo Testamento. Citação direta. Versículo 5. Pedro cita textualmente o livro de Provérbios 3:34. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago usou essa mesmíssima citação no capítulo 4. Lembra? A mão poderosa. A expressão poderosa mão de Deus é uma alusão direta à libertação do Egito no Et. Em Êxodo 13:3, Moisés diz ao povo: lembrem-se deste dia em que vocês saíram do Egito, porque o Senhor os tirou de lá com mão poderosa. Pedro usa isso para lembrar: a mão de Deus que aperta para nos disciplinar é a mesma mão que tem força para nos salvar. Lançar a ansiedade. O versículo 7 é uma releitura direta do Salmo 55:22. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. O leão. No Antigo Testamento, os inimigos cruéis e opressores são frequentemente comparados a leões. O Salmo 22:13, que profetiza o sofrimento do Messias, diz: escancaram contra minha boca, como leão que despedaça e ruge. Terceira parte. A promessa de restauração, versículos 10 e 11. O que o texto diz? Pedro traz o grande consolo final da carta. Ele garante que o sofrimento dos cristãos vai durar apenas um pouco de tempo se comparado com a eternidade. E faz uma promessa quádrupla sobre o que Deus fará na vida de quem persevera. Deus vai restaurar, confirmar, fortalecer e colocar sobre firmes alicerces. Ligação com o Antigo Testamento. Essa ideia de estabilidade e alicerces firmes ecoa as promessas de restauração do Et após o exílio. Em Isaías 54:11, Deus consola o seu povo atribulado dizendo: ó cidade aflita, açoitada por tempestades, edificarei os seus alicerces com safiras. Pedro usa a mesma teologia de esperança dos profetas. Quarta parte. Saudações finais e o enigma de Babilônia, versículos 12-14. O que o texto diz? Pedro termina mencionando seus companheiros de equipe, Silvano, que o ajudou a escrever, e Marcos, a quem ele chama carinhosamente de meu filho. Ele pede para a igreja se saudar com um beijo fraternal e deseja a paz de Cristo. O enigma,
Versículo 13 ele diz: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações. Ligação com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a Babilônia foi o império terrível que destruiu Jerusalém e levou o povo de Deus para o cativeiro. 2 Reis 25. Porém, na época em que Pedro escreveu esta carta, a cidade física de Babilônia já não tinha importância nenhuma. Pedro estava usando Babilônia como um código secreto para se referir à cidade de Roma. Como Roma era o novo centro mundial da idolatria, da corrupção e da perseguição aos cristãos, a igreja primitiva lia o Antigo Testamento e entendia perfeitamente: Roma é a nossa Babilônia, o lugar do nosso exílio terreno, mas nós fomos escolhidos por Deus e logo seremos libertos. Resumo didático da mensagem de 1 Pedro 5. Imagine que a comunidade cristã é um rebanho de ovelhas atravessando uma floresta escura à noite. Os auxiliares, os líderes locais são os pastores de apoio. Eles não batem nas ovelhas nem cobram para ajudá-las. Eles guiam com amor e servem de exemplo de coragem. 2. O perigo. Ao redor do rebanho, nas sombras, há um leão faminto, o diabo, fazendo barulho para assustar as ovelhas, tentando fazer alguma delas entrar em pânico, se afastar do grupo e virar presa fácil. 3. A defesa. As ovelhas não tentam morder o leão. Elas se defendem ficando bem juntas, união e humildade, vigiando os passos e pegando todo o seu medo e jogando nos ombros do Supremo Pastor, Jesus, que tem cajado e autoridade para afugentar o predador. Pedro encerra sua carta lembrando que o exílio na Babilônia deste mundo é passageiro e que o Deus que libertou o seu povo no Antigo Testamento vai colocar os seus filhos sobre um alicerce que tempestade nenhuma conseguirá derrubar. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!